Meu nome é Celso Noronha, eu sou terapeuta certificado pelo Centro de Biomagnetismo de Anahuacalli, no México. Eu tenho postado vários vídeos nas redes sociais e em meu blog sobre o biomagnetismo médico. Muitas pessoas fizeram contato comigo e me pediram para que eu gravasse um vídeo em português, porque os vídeos que eu tenho publicado, em sua totalidade, estão em espanhol e muitas pessoas têm dificuldade de entender o idioma. Apesar do biomagnetismo já existir desde a década de 80 do século XX, ainda é pouco difundido aqui no Brasil. Então eu vou fazer uma breve explanação sobre o que é o biomagnetismo. Gostaria de deixar claro o seguinte: o biomagnetismo ele não é uma terapia holística ou existencial e também não está ligado à terapia quântica. Nós aqui vamos falar de apenas ciência. Tá certo? Então, para que nós possamos entender o funcionamento dessa terapia, é importante que nós tenhamos antes um conhecimento básico sobre aonde atua o biomagnetismo. Vocês estão vendo aqui um gráfico onde nós temos um pH. pH é o potencial hidrogeniônico ou potencial de hidrogênio que existe nos órgãos, tecidos, sangue. E baseado nisso é que nós vamos estar sabendo se existe ou não alguma possibilidade de um paciente adquirir uma patologia ou não. É sabido já pela ciência que o pH ele é que vai ser a porta de entrada ou não de alguns agentes patógenos. Um pH de 0 a 7 é conhecido como um pH ácido. Um pH acima de 7 ou de 7,3 em média é considerado um pH alcalino. Para que nós possamos ter uma saúde plena, nós devemos manter um pH de 6,7 até 7,3. Aí nós consideramos que estamos no nível de energia normal, um pH neutro. Por que eu digo isso? É sabido também, quando nós temos um pH ácido, seja nos nossos órgãos, seja nos tecidos ou no sangue, nós podemos ser uma porta de entrada para vírus e fungos. Não só uma porta de entrada, mas eles também podem se instalar e se reproduzir. E aí nós podemos ter então algumas patologias. Da mesma maneira, quando nós temos um ambiente extremamente alcalino, nós também vamos ter a presença de bactérias e parasitas. Daí a necessidade de mantermos um pH neutro, dentro da faixa que eu disse, de 6,7 a 7,3. E aí nós temos então uma capacidade de manter os nossos órgãos, ou tecidos, ou sangue, com uma neutralização desses agentes patológicos. Eles não conseguem se instalar. Você pode até contrair uma bactéria, mas ela não consegue se instalar. Ou um vírus, ou um fungo, ou um parasita. Então ele não consegue se proliferar e aí causando as doenças conhecidas. É assim que funciona o nosso sistema. E o que o biomagnetismo faz? Ele procura manter o nosso pH neutro. Como vocês podem ver no gráfico aqui em cima, nós percebemos o seguinte: quando nós temos um pH de 0 a 7, nós podemos ter degeneração, cristalização de tecidos, presença de fungos patógenos, que são aqueles que causam doença, vírus RNA, vírus DNA, que são os patógenos. RNA são estruturais e o DNA é o patógeno. Aqui está ADN, porque, como eu disse, está tudo em espanhol. Disfunção orgânica. E nós temos aqui uma coisa interessante. Quando você está vendo aqui encurtamento de matéria. Encurtamento de matéria significa quando nós estamos com excesso de acidez em qualquer parte do nosso corpo, nós vamos ter um encurtamento do lado direito do corpo. Isso mesmo. Se você colocar uma pessoa deitada e emparelhar os pés, você vai perceber que existe um encurtamento do lado direito. A partir do momento que existe o equilíbrio do pH, nós temos de novo o emparelhamento. Salvo, obviamente, nós estamos falando aqui de pessoas que não têm algum problema de deformidade, um acidente, etc. Né? Estamos falando de pessoas que estão em condições normais físicas. Bom, e um outro aspecto que pode acontecer é hiperacidose, que é quando a pessoa tem
um excesso de ácido, que seria um pH abaixo de 6,7. Quando nós temos um pH acima de 7,3, nós temos aí a hiperalcalinidade, nós vamos ter a distensão da matéria, ou seja, uma pessoa que tem excesso de alcalinidade, ela vai ter também um processo de distensão do lado direito. Disfunção orgânica, estamos propensos a bactérias patógenas, porque nós temos que lembrar que nós temos bactérias que trabalham de maneira simbiótica, ou seja, que ajudam o nosso organismo, a exemplo a flora intestinal, né, entre outras. Nós temos também a possibilidade de desenvolver um terreno biológico favorável à proliferação de parasitas. Bom, então nós vamos utilizar todo o sistema do biomagnetismo para poder neutralizar tudo isso. Aqui nós temos um átomo, apenas a título de exemplo, e de forma mais didática possível, de hidrogênio. Bom, lembrando um pouquinho da escola, nós temos, como vocês podem ver aqui, o núcleo, onde nós temos os prótons, carga positiva, e temos os nêutrons, que nós não vamos entrar em detalhes, porque ele não é preponderante agora para o evento. E a periferia do núcleo nós temos os elétrons, de carga negativa. Tá certo? Então vamos lá. Quando nós temos essa condição num átomo de hidrogênio, de um próton e um elétron, nós temos então um pH neutro. Para que nós tenhamos então um pH alcalino, nós vamos ter o próton, um elétron e mais um elétron. Ou mais um ou mais outro e assim por diante. Quanto maior o número de elétrons que nós tivermos à periferia deste exemplo, maior a alcalinidade, porque nós temos apenas um próton. E nós estamos aqui vendo 4 elétrons. Então nós temos aqui um ambiente alcalino. A mesma coisa acontece no pH ácido. Nós temos um próton e um elétron. À medida que for aumentando o número de prótons e não de elétrons, nós vamos ter um ambiente ácido. Bom, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos então trabalhar para neutralizar a acidez ou a alcalinidade. Quando eu tenho num ambiente alcalino um excesso de elétrons, eu preciso, de certa maneira, diminuir a quantidade de elétrons, como vocês estão vendo na figura esquerda. Então eu vou utilizar um ímã também negativo, porque elétron é negativo. Vocês já vão entender como funciona. Da mesma maneira, acontece com o ambiente ácido. Eu utilizo um ímã positivo, de polo positivo, para que eu possa, então, diminuir a quantidade de prótons. E assim eu transformo esse átomo num átomo de pH neutro. A partir do momento que eu posiciono os ímãs, o que vai acontecer? Os ímãs vão empurrando os elétrons que tem a mais. O ímã, digo, no caso do pH alcalino. No caso do pH ácido, ele vai empurrar, ele vai retirando do núcleo os prótons que estão a mais. E dessa maneira, a partir do momento que as duas cargas se encontram, elas vão se neutralizando. Por que ele empurra? Porque cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Por isso que eu utilizo um ímã de polo negativo num ambiente alcalino, para empurrar os elétrons que estão a mais. E por isso que eu vou utilizar um ímã positivo no ambiente ácido. Eu vou empurrar os prótons que estão a mais. Quando positivo e negativo se encontram, eles se neutralizam. A partir do momento que eu tiro, que eu empurro, tanto no caso do ambiente alcalino, empurro todos os elétrons que estão a mais, imediatamente esse átomo se torna neutro. E a mesma coisa acontece no ambiente ácido. Porque nós voltamos a ter um elétron e um próton em cada átomo. Ambos estão neutros. Geralmente isso demora um prazo de 20 minutos para que seja feito. Aqui nós temos um exemplo de um corpo humano onde foi detectado que o paciente ele está com alcalinidade na região do timo e está com acidez na região do reto. Eu quero deixar claro o seguinte: toda vez que nós detectamos que existe alcalinidade em qualquer região, em qualquer tecido do corpo humano, nós vamos obrigatoriamente ter uma região que está ácida.
Se eu tenho uma região ácida, eu tenho obrigatoriamente uma região alcalina. E o mais interessante de tudo é que essas regiões, elas têm um canal de comunicação entre elas. Então, fica muito mais fácil o tratamento, entendendo isso. Nesse exemplo aqui, essa pessoa, esse paciente, estaria com a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Nós temos no timo, essa região alcalina propiciou que esse paciente tivesse instalado a bactéria Escherichia coli. No reto, ele tem, por estar ácido, o ambiente propício e ele adquiriu então o HIV. Algumas pessoas perguntam como isso é possível? Como que essas regiões se tornaram alcalinas e ácidas? Vários fatores podem fazer isso. Alimentação, até mesmo o emocional, quando nós temos algum desequilíbrio no processo de produção hormonal. O sistema endócrino, muitas vezes, ele está em desequilíbrio, ele pode levar também a um desequilíbrio do pH. E com isso ficamos suscetíveis, quando estamos expostos a esses agentes patológicos, a contraí-los, permitir, né, com que eles possam se instalar e reproduzir. E dependendo dos agentes patógenos que nós vamos contraindo, são as doenças que vão surgindo em nosso corpo. Então, nesse caso específico, nós estamos vendo um paciente com a AIDS proveniente, como eu disse, desses dois agentes patógenos. Como que se sabe que ali está alcalino ou não, ou está ácido ou não? Para que nós possamos diagnosticar, nós vamos pegar um ímã e vamos posicionando em várias regiões do corpo. Então eu posiciono, vamos imaginar, na pineal, na região da pineal, no topo da cabeça. Coloco o ímã lá, ímã polo negativo. Ok? O que vai acontecer? Eu vou ver os pés do paciente. Se houver um encurtamento da perna direita, significa que ele está com essa região alcalina. Bom, por que encurta a perna? Como eu disse, se eu tenho uma região alcalina, eu vou ter uma região ácida. Quando eu coloco o ímã na posição sobre um local ou uma região onde existe alcalinidade, o que ele vai fazer? Ele imediatamente vai empurrar os elétrons que tem a mais, como eu mostrei no gráfico anterior. Quando ele empurra aqueles elétrons, imediatamente aquela região torna-se com pH neutro. Mas como existe uma região que está ácida, que ressona com ela, que está ligada a ela, o que vai acontecer? Nós vamos ter um desequilíbrio. Nós vamos ter uma região ácida, onde ela não ressona mais com aquela ligação que ela está com a região alcalina. Imediatamente essa acidez vai fazer aquilo que eu citei lá no começo. A acidez causa encurtamento da perna. Tá certo? Bom, a partir do momento que eu coloquei o ímã, então vamos imaginar o rastreamento, foi colocado o ímã na região do timo. A partir do momento que eu encontro, aí eu vou posicionando o ímã positivo até encontrar onde ele ressona. E como é que eu vou saber que ressonou, que está certo? Que é exatamente este é o canal. Porque imediatamente a perna volta ao comprimento normal. Elas emparelham. Então, nesse caso, já é sabido que o vírus da AIDS, um dos locais que ele se instala é no reto. Então, foi colocado o ímã no timo. Imediatamente, quando houve encolhimento, vai-se até a região do reto e coloca o ímã positivo, porque está ácido. Então, quando coloca o positivo, ele empurra os prótons e aí ele torna essa região pH neutro. Imediatamente, então, as pernas emparelham. Basicamente é isso. Para todas as doenças que são de cunho de parasitas, fungos, bactérias e vírus. Então nós podemos fazer um rastreamento do corpo todo e cada vez que encontramos uma deficiência no pH, ou seja, que ele está alcalino, nós imediatamente vamos buscar aonde existe um ponto que ressona. Tá certo? Isso serve não só para esses agentes patógenos, mas também para disfunções do sistema endócrino. Essas disfunções, como eu disse, pode causar alteração no pH. Não significa que a pessoa tenha contraído algum desses agentes patógenos.
Quando acusa essa alcalinidade, da mesma maneira nós vamos ter um outro ponto que está ácido. E aí nós vamos impactar, que é chamado de impactar, quando colocamos o ímã positivo, e ele vai trazer de novo o reequilíbrio do pH, fechando a porta para a entrada de qualquer agente patógeno. E fazendo com que o órgão também funcione novamente, ou a glândula funcione novamente de acordo com o esperado, de forma saudável. A partir do momento que colocamos os ímãs no timo e no reto, sendo que no timo vamos colocar um ímã de polo negativo, porque nós estamos falando de alcalinidade. E colocamos então no reto o ímã de polo positivo, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai empurrar, como nós vimos anteriormente. E ele vai empurrando, e isso vai fazer com que os dois se encontrem, o elétron e o próton, e haja uma neutralização. Após essa neutralização, nós percebemos então que volta ao pH neutro. A bactéria enfraquece, morre e fica muito mais fácil do nosso sistema imunológico atacar essa bactéria. A mesma coisa vai acontecer com o vírus. Ele enfraquece e perde a sua capacidade de reprodução. Mesmo porque esse vírus ele necessita de uma mucoproteína que é produzida pela bactéria. A partir do momento que nós desestabilizamos o ambiente biológico, o terreno biológico já não está mais favorável para essa bactéria, ela também perde a capacidade de ficar produzindo essa mucoproteína. Então o vírus vai parar de reproduzir. E o nosso sistema imunológico vai fazer o resto. O nosso timo volta a funcionar, vai voltar a comandar as glândulas que produzem o linfócito T, que é o nosso sistema imunológico voltando à sua atividade. E aí nós estamos eliminando a síndrome da imunodeficiência adquirida. Podemos aí então retirar os ímãs e está resolvido então o problema do paciente. Às vezes uma sessão, 2, 3 ou 4 sessões. Vai depender realmente da situação do paciente e da debilidade do paciente em conseguir manter o pH neutro. Por isso que às vezes mais de uma sessão são necessárias. Eu coloquei um exemplo aqui apenas de 2 pontos. Nós temos alguns pontos que nós chamamos de reservatórios de bactérias, fungos, vírus e parasitas, que também são checados. Não são apenas esses 2 pontos. Esse é apenas um exemplo que eu dei. Tá certo? É importante saber que esse tratamento também serve para tumores, para o câncer, quando eu digo tumor, seria tumor benigno, para o câncer, para leucemia, para abscessos, para diabetes. Porque a diabetes, por exemplo, quando ela não está associada a um problema de funcionamento glandular, que seria a região do pâncreas, a grande maioria das vezes nós estamos observando atividades de bactérias nos órgãos do paciente. Existem até bactérias que consomem imediatamente a insulina quando o organismo produz. Essa é chamada a diabetes falsa. Então dá a impressão que a pessoa tem a diabetes. Faz exame de sangue e vai acusar um nível muito alto de glicose, quando na verdade não é o pâncreas que não funciona, mas a bactéria que rapidamente consome a insulina. Enfim, esse é um exemplo. O câncer, da mesma maneira, hoje é sabido que existe um aglomerado de fungos, vírus, bactérias e parasitas que atuam juntos para que cause o câncer. Sendo que o que é preponderante seria a bactéria da lepra. Ela vai definir se o tumor é maligno ou não. Esses são os agentes patológicos que vão levar o indivíduo a ter o câncer ou não. E com os ímãs nós podemos eliminar esses agentes patológicos ou enfraquecê-lo tanto quanto seja necessário para que o nosso organismo, então, com o sistema imunológico, consiga destruir esses agentes patológicos e também fazer algo que chama-se fagocitose. Fagocitar as células cancerígenas que já não vão mais se reproduzir. Essas células, elas param o seu processo de reprodução. E com isso nós vamos ter uma diminuição dos tumores até que eles desapareçam. Bom, meus amigos, eu espero ter conseguido trazer aquilo que eu desejava. Espero ter conseguido me expressar. E qualquer dúvida que tiver, pode fazer contato comigo.
eu estou à disposição para auxiliar, para responder e tirar qualquer dúvida que exista. Um forte abraço.